há pelo menos um limite muito importante à liberdade, que é a responsabilidade. Sim. Pronto. E essa depende muito das regras existentes e do cumprimento dessas regras no sentido responsável do termo, não é? Portanto, mas vamos àqueles casos, porque tu falaste de casos diferentes. Sim. E que suscitam, qualquer um deles, questões um pouco diferentes. Vamos lá ver. O caso que me parece mais complicado, claramente, é o que se passou em Bruxelas. Eu já falei dele ontem aqui de manhã no Vencedor, até abrindo uma exceção. Nós raramente falamos, mas como estamos perto de umas eleições europeias, eu na altura não sabia ainda que havia lá uma portuguesa, mas depois vezes havia. A Susana Líder, assim que ela se chama, não é? Que é a líder do Nova Direita, onde aquele partido não teve grande sucesso eleitoral, mas pronto, ela está aí. E aquilo, o que é? Aquilo é uma associação, enfim, uma espécie de fundação, aparentemente, pelo menos aquela que estava a organizar aquilo, financiada pela Hungria, pelo governo húngaro, de conservadores e nacionalistas. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, mas muitas vezes anda perto. E quem ia estar presente são aquilo está próximo de 2 partidos políticos europeus, no sentido europeu do termo, que são partidos políticos algo diferentes dos outros, porque são, até pela própria natureza do nacionalismo, digamos assim, ele tende a ser nacional. E, portanto, aquilo que cada partido defende nem sempre coincide com o partido do país ao lado, então, se nos afastarmos um pouco, ainda varia mais. E, portanto, estamos a falar de 2 grupos, que é a ID e a CFR, acho que é assim que se diz, que têm já alguma representação no Parlamento Europeu e que as sondagens colocam a disputar o 3º lugar nas eleições europeias. Portanto, primeiro a PPE, portanto, os cristãos-democratas, o partido onde está tanto o nosso PSD como o nosso CDS, depois aparece em segundo lugar a cair nas intenções de voto os socialistas europeus e a seguir costumavam estar os liberais é onde estão, portanto os liberais que agora têm que é onde está o partido de Macron, que é o maior desse grupo, que é onde está a nossa iniciativa liberal, chegaram a ser um partido talvez porventura mais importante no panorama europeu. O PSD esteve lá, fez parte deste grupo no princípio, quando chegou, foi para o grupo para onde foi, só com o Lucas Pires depois é que mudou para o grupo dos democratas cristãos, se bem que seja um chapéu que depois apanha muita coisa. Estes 2 grupos, um mais identitário, outro mais conservador clássico, mais eurocético, digamos, com as suas características, de vez em quando especula se podem ou não juntar-se, eles são muito rivais, não é? Porque às vezes estão na mesma área, mas se eles se juntassem, poderiam tornar-se no 2º partido europeu, portanto, à frente dos socialistas. E se para este grupo entrasse o partido do Sr. Orbán, podiam disputar o 1º lugar. Isto é sísmico em termos de Parlamento Europeu, porque seria um quadro completamente novo relativamente ao que tem sido a regra nos últimos anos, nas últimas décadas, em que o Parlamento Europeu é muito uma espécie de duopólio em termos de lugares, em termos de responsabilidades, uma espécie de duopólio dos socialistas e dos democratas cristãos. Bem, portanto, de repente, uma reunião em Bruxelas das pessoas destes grupos ser fechada é complicado, no mínimo, não é? É chocante. As circunstâncias em que isso aconteceu, na minha perspectiva, ainda são mais chocantes. Porque, primeiro, aquilo começou com uma tentativa de impedir que a reunião acontecesse, realizando pressões sobre os locais para onde ela estava marcada. Primeiro um centro de congressos, depois um hotel. E por essas empresas, isto estamos a falar em Bruxelas, não é só uma câmara, são várias, não é? Isto acontece mais pequenas. Eram os presidentes de câmara que pressionavam, as autoridades públicas que pressionavam estes locais e eles cederam. Portanto, num dos casos até já estava tudo mais ou menos fechado e de repente disseram, olha, afinal não vai poder ser. Eles acabaram por encontrar um 3º lugar num outro município que não cedeu às pressões, portanto, um sítio onde habitualmente se fazem concertos, mais pequeno do que os sítios anteriores, portanto, mas o presidente da Câmara local, que começou por ser eleito pelos socialistas belgas
e depois foi expulso dos socialistas belgas, curiosamente por ter recebido na Bélgica, ele é de origem turca, os pais eram turcos, ter recebido na Bélgica autarcas turcos ligados a partidos de extrema-direita na Turquia, mas que agora de repente disse que não gostava da direita, não gostava dos conservadores, não gostava dos nacionalistas, mas não era por isso que ele não impedia aquilo, era porque havia questões de segurança. Que questões de segurança é que eram essas? Bem, há uma frente antifascista, digamos assim, na Bélgica, como é em quase todo lado, nós também temos cá a nossa, que disse que se ia manifestar. E o autarca, em vez de fazer aquilo que devia fazer, no fundo, que era pura e simplesmente informar, tratar de proteger aquela reunião, deu uma ordem para fechar. Aquilo depois tudo correu de forma muito, muito confusa, porque deixaram as pessoas que estavam lá dentro continuar a estar lá dentro, não impediram que alguns dos oradores, nomeadamente, por exemplo, Éric Zemmour, que foi candidato às eleições presidenciais francesas, teve uma votação, enfim, é um provocador, o Éric Zemmour, em muitos aspectos, não é? Portanto, não conseguiu entrar. Portanto, isto que aconteceu suscitou imediatamente muitas reações, acabou por virar-se feitiço contra o feiticeiro, porque deu muito mais projeção àquele encontro do que ele teria se não tivesse acontecido nada, não é? Houve reações da primeira-ministra italiana, do primeiro-ministro inglês, porque havia italianos e ingleses presentes, mas também do primeiro-ministro belga, que disse que aquilo era contrário à Constituição. E seguramente que era, porque a seguir houve uma decisão judicial a dizer, acabou, isto tem que continuar, não cabe-se lá com essa proibição o Sr. Presidente da Câmara desse município que tenha juízo. Portanto, isto é um daqueles casos muito claros em que houve duas coisas horríveis. Uma que é tentar impedir a realização de um encontro porque não gostamos das ideias que estavam a ser defendidas. E a outra, encontrar um pretexto horrível, que é, há umas pessoas que querem impedir a liberdade de reunião e de expressão, e nós, em vez de protegermos quem está reunido dessa atitude autoritária, proibimos a reunião. Portanto, isso são comportamentos que não podem acontecer. Há um caso, de alguma forma simétrico, em França, tu referiste na Universidade de Lille. Sim. Aí, aquilo que nós encontramos portanto, estamos a falar de uma sessão que ia ser promovida pelo partido da esquerda radical francesa, portanto, o partido do Sr. Mélenchon, com uma candidata de origem palestiniana, mas francesa, e onde, pronto, no fundo se ia discutir a situação da Palestina. Havia várias tomadas de posição de políticos locais, muitos deles ligados a vários partidos variados, digamos assim. Penso que, sobretudo, a maior parte deles de centro-direita, a dizer que não podia ser, não podiam, a reunião não devia acontecer, com um argumento extraordinário, não é? Que era o argumento não podemos permitir que andam propagar estas ideias entre a juventude, não é? Que é uma coisa muito antiga, muito antiga, portanto, e os responsáveis da universidade resolveram não permitir essa reunião. Eu, entretanto, por acaso ouvi uma entrevista, isto porque um dos protestos, havia protestos muito maus para tentar impedir a reunião, havia outros protestos menos maus, designadamente o facto de ela estar a ser organizada por uma associação que tem como símbolo um mapa de Israel e da Palestina, mas só com Palestina. Portanto, com a ideia de poder eliminar Israel do mapa. Porque é aquela discussão que de vez em quando desaparece. Há pessoas que defendem isso, é sempre complicado e tal. O problema é que em França, e depois ouvi uma entrevista com o presidente da Associação de Estudantes Judaicos, ou Judeus, que ele dizia, nós não pedimos a proibição, mas nós temos um problema, nós temos muitos filiados, muitos estudantes judeus, que em França têm vindo a ser alvo de ataques e de ameaças e, portanto, há uma situação desconfortável. Temos aqui uma situação em que, de facto, há um ambiente universitário e há aqui, já houve situações de ameaças, sabemos que isto também aconteceu noutras universidades, designadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, em que estudantes judeus têm vindo a ser ameaçados depois do 7 de outubro. Bem,
No entanto, no fim do dia, o problema é o mesmo, não é? Portanto, a universidade, na minha perspectiva, pelo menos, não devia ter proibido aquele encontro. Depois temos duas outras situações que têm a ver com redes sociais, que é a outra área de grande debate. Aconteceu aqui com o nosso Chega, portanto é um problema totalmente doméstico, e eu devo dizer que não tinha visto aquilo que aparentemente pode estar na origem dessa punição, que é um post que o Chega colocou aqui há uns dias, portanto na altura antes da proibição acontecer, em que o post vai buscar um TikTok colocado por aparentemente uma família cigana, as coisas têm que ser ditas, é isso mesmo, que é um TikTok horrível, verdadeiramente impressionante, custa vê-lo, em que se vê uma senhora com o cabelo comprido na mão, assim a agitar o cabelo, aparentemente a dizer a alguém, a dar um recado a alguém, que não volte lá, desapareça, saia daquela cidade, depois aparecem os filhos a dizer a mesma coisa, já lhe cortámos o cabelo, já lhe batemos, já vá-se embora. Portanto, aparentemente é uma questão em que, ou dentro de uma família, ou numa relação de uma família, portanto, dentro dessa comunidade, alguém, por razões que têm a ver com amores, alguém agrediu, cortou o cabelo a outra pessoa, a uma senhora, seguramente também cigana, e a família quer expulsá-la da cidade onde vivem, que parece-me ser o Porto. Alguém que não é cigano. Pronto, uma coisa muito complicada, não é? Muito complicada, portanto, uma coisa daquelas que portanto, não... É uma punição. De punição. Portanto, e depois aparece uma intervenção no Parlamento, feita, não é no Parlamento da bancada, é mesmo digamos, do local onde vão falar os oradores, de André Ventura, a dizer que em Portugal há uma comunidade em que ele diz que é a comunidade cigana, em que muitas vezes não se aplica a lei e tem que se aplicar. Pronto, basicamente é isto que poderá ter estado na origem desse caso. Mas, independentemente disso, isto coloca um problema muito delicado, que é saber se uma rede social deve, já vamos depois melhor a isso, banir um partido político. Grande ou pequeno, mas é um partido político, não é? Não é um indivíduo, não é uma conta esquisita, não, é um partido político. E depois temos uma outra situação, essa do Brasil, aqui não com o Facebook, mas com o Twitter, ou o antigo Twitter, agora Rede X, em que há um choque entre o Elon Musk e um juiz do Supremo Tribunal, onde eu não sei que contas é que foram suspensas pela Justiça Brasileira, mas a Justiça Brasileira, em mais que uma ocasião, parece-me ter entrado. Não só a separação entre a justiça e a política no Brasil, às vezes, é nebulosa. Este juiz do Supremo Tribunal ocupou cargos políticos antes de ir para o Supremo Tribunal, portanto que é uma coisa sempre complicada, e tem tomado decisões que às vezes, enfim, influenciam a arena política. Ele está no Supremo Tribunal, mas é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, portanto, o que é sempre complicado, diria eu, e portanto, eu aqui não conheço as contas que foram banidas, não faço ideia. O Elon Musk é muito defensor de que deve ser tudo permitido, e nós temos também noção de que, por vezes, nestas redes aparecem não só notícias falsas, nós todos os dias aqui no Observador damos conta de muitas dessas notícias, algumas completamente loucas, não é? Disparatadas. Mas outras que admitimos que possam ser verdadeiras. Mas outras admitimos que possam ser verdadeiras, ou pelo menos olhando para elas fica-se na dúvida. Sim. Algumas dessas coisas acontecem porque, enfim, às vezes basta nós irmos a um café e percebemos que as pessoas estão a conversar sobre matérias que não são verdadeiras e elaboram em erros. Outras, há mecanismos de criar automatismos de divulgação de notícias, deste tipo de notícias ou outras, e por vezes com intenção ou política, ou desestabilizadora, ou por aí adiante. E portanto isto é um terreno onde estamos, é um terreno muito complexo, o terreno das redes sociais, porque no fundo é a transformação do mundo inteiro numa rua. E portanto, só que nessa rua nem todos falam com todos. As pessoas falam em grupos e os grupos atiram pedras uns aos outros. Portanto, isto cria novos problemas para as democracias, em boa parte porque nas democracias elas cresceram com base, às vezes bem, às vezes mal, mas
para todos os efeitos, era a regra existente, com base no facto de a informação ser mediada. E ser mediada por jornalismo, melhor ou pior, era o jornalismo que selecionava o que era importante, que verificava o que era verdade ou mentira e que o divulgava com mais ou menos eficácia. Sabemos que isso nem sempre correu bem e nem sempre continua a correr bem, mas era uma regra que permitia, entre outras coisas, este aspecto é muito relevante na minha opinião, porventura o mais relevante de todos, entre outras coisas, permitia que houvesse uma espécie de espaço comum, espaço único, em que todos discutimos com todos e temos noção dos argumentos de todos. Quando, de repente, esse espaço comum, que não era absoluto, como sabemos, havia quem lesse uns jornais e quem lesse outros, quem visse umas rádios e quem ouvisse outras, e, portanto, a realidade não era igual para toda a gente. Mas havia uma aproximação, digamos, a essa realidade que era comum. Ora, a política discute-se com base em, não em ideias comuns, mas em factos comuns. Portanto, pelo menos isso, não é? Portanto, e sabemos que isso é importante, saber se o desemprego aumenta ou diminui, se o sistema de saúde funciona ou não funciona, portanto, coisas desse género. Os factos são idênticos, depois as soluções são diferentes e as pessoas votam em soluções diferentes. Se de repente os factos deixam de ser comuns, e os factos são verdadeiros, os que existem na minha bolha, e são verdadeiros, os da minha bolha são mentira para a bolha do lado, o funcionamento da democracia fica bastante mais complicado. E isso tem ajudado a que, não estou a dizer que tenha sido o principal fator, há quem de vez em quando diga isso, mas eu acho que isso é exagero. Mas isso tem ajudado à polarização, tem ajudado à existência de situações que, em termos de funcionamento da democracia, são complicadas. E, portanto, isto coloca responsabilidades às redes sociais, porque, sobretudo, elas são, como eu disse, transformaram o mundo numa rua em que todos falam com todos e, de vez em quando, aquilo que uns fazem ajudam à radicalização de outros do outro lado do globo e nós nem temos noção disso. Quer dizer, há aquele caso famoso daqueles senhores na Austrália, aquele senhor na Austrália que foi fazer um atentado contra uma mesquita e que não conhecia ninguém tinha noção disso e ele estava dentro de grupos nas redes e depois a seguir também a Dark Web e coisas desse género, em que partilhava informação com outra gente do outro lado do planeta, literalmente do outro lado do planeta. E aquilo alimentava-se a si próprio. Portanto, nós temos aqui realidades novas e que não devemos ignorar e que criam claramente uma responsabilidade para as redes. Agora, eu acho que no fundo nós temos, quando falamos disto, há muitas vezes a tentação de achar que isto se resolve com medidas administrativas, legais e por parte dos poderes públicos. Eu acho que isso é bastante complicado, porque quando isso acontece, a tentação não é para valorizar a liberdade, é para valorizar a regulamentação e no limite a repressão, não é? Eu hoje de manhã referi aqui um caso, eu gosto muito de citar esse caso porque é um caso que eu dava sempre como exemplo do que aquilo que, sendo uma democracia, não era uma democracia liberal. Que era, enfim, aquela que estava sempre a dizer que a democracia nasceu em Atenas, mas em Atenas havia o tal espaço comum, que não era assegurado pela comunicação social, era assegurado porque todos os cidadãos, que eram poucos, e não eram todos os cidadãos, como sabemos, era só uma parte da cidadania, reuniam-se em conjunto, portanto, estavam na ágora, discutiam, trocavam as mesmas ideias e depois decidiam, de uma forma de democracia direta, que há muita gente hoje que diz que é até o ideal, eu não acho nada. Bem, portanto, e há a famosa decisão de condenar à morte Sócrates original, por ele andar a corromper a juventude, e o Sócrates deram-lhe uma coisa de cicuta e ele suicidou-se. Cumpriu a ordem de pena capital, a ordem de pena capital. Bem, isto é sinal de uma democracia que, sendo até muito democrática, todos votam, todos, quer dizer, aquela minoria que votava até participa, estão todos ali diretamente, na prática tomou uma decisão iliberal de não permitir opiniões diferentes, com um argumento que estamos sempre a ver regressar, que é o argumento que está a corromper a juventude, não é? Tudo que corrompe a juventude depende da época, quer dizer, em que vivamos. Ora bem,
foi preciso contrariar estas ideias ao longo dos tempos, e isto, os primeiros documentos, de facto, no sentido da defesa da liberdade de expressão, já têm alguns séculos. Alguns são famosos, não é? Por exemplo, um dos mais famosos, estamos sempre a regressar a ele, são os textos de John Stuart Mill, mas há textos mais antigos. Há um manifesto chamado Areopagigia, de John Milton, há coisas do John Locke. Portanto, há muitas coisas muito interessantes e que vão a essas origens, portanto, dando a ideia de que nós temos o dever de permitir a difusão de ideias de que não gostamos, porque aquilo que é a maioria hoje, aquilo pode ser considerado errado hoje, pode ser certo amanhã, e, portanto, não temos que ter uma avaliação em função da nossa convicção ou dos nossos objetivos. E pronto, porque eu já me estou a estender um bocadinho, queria regressar e recomendar, porque acho que há uns anos, 2016, foi publicado um livro chamado Free Speech, Liberdade de Expressão, que não é só liberdade de imprensa, é liberdade de expressão, pelo Timothy Contanache, que é um historiador de que eu falo com regularidade, e na altura entrevistei-o. Ele esteve cá em Portugal e, para o lançamento do livro, eu fiz-lhe uma entrevista. Eu nunca mais me esqueci, há entrevistas que às vezes nos marcam. Sim. E essa marcou-me porque, eu vou ler o título que eu dei à entrevista, foi o seguinte: eu vi como os ingleses votaram no Brexit. A entrevista foi feita em julho, portanto, alguns meses depois do Brexit. Eu vi como os ingleses votaram no Brexit. Por isso, não se iludam. Trump pode ganhar. Ninguém dizia isto nessa altura. Ninguém. Mas ele não retirava dessa ilação e daquilo que ele tinha conhecido no Brexit qualquer consequência, no sentido de dizer: temos que limitar a liberdade destas pessoas de dizerem o que têm a dizer. Não era isso que ele dizia. Ele, até pelo contrário, ele defendia e defende, enfim, tem continuado a defender, porque eu tenho continuado a lê-lo, que a diversidade, quer dizer, a liberdade para termos opiniões muito diferentes é aquilo que nos dá a diversidade necessária para que surja a inovação. A inovação não surge de repetir coisas que já fizemos, ou de repetir ideias que já temos. Surge o aparecimento de ideias e propostas novas, de soluções novas, e é isso, por exemplo, ele dava o exemplo, é isso que num local como Silicon Valley permite que a inovação seja uma coisa que está sempre a ferver, por assim dizer. Em contrapartida, mas ele ao mesmo tempo acha que é preciso cumprir regras. E desse ponto de vista, ele, por exemplo, acha que o relativismo e o multiculturalismo, que é muito presente no Reino Unido e que nós até discutimos casos concretos que se tinham passado em algumas escolas, em Birmingham, por exemplo, que estava a acontecer, situações em que a Sharia estava a ser aplicada em algumas comunidades em vez de ser a lei britânica. Ele disse que com isso era completamente contra. As leis têm que ser as leis, são para todos, são leis que garantem a convivência, mas não acabam com a diversidade. Portanto, às vezes o equilíbrio das duas coisas é muito relevante. Na altura já havia o problema da cultura de cancelamento. Ele até me deu um exemplo, que foi o cancelamento, uma feminista chamada Germaine Greer, que tinha sido muito importante no movimento feminista, começou a ser proibida ou barrada de entrar nas universidades, porque, olha, aquela coisa que esta semana vamos a discutir, a questão do transgénero. Ela tinha achava que não se pode chamar mulheres a corpos com pênis, pronto, uma coisa desse género, e, portanto, isto é muito, muito relevante, e ele dava uma explicação que eu acho interessante para algum deste extremismo, de um lado e do outro. Ele atribuía isso um bocadinho ao facto de vivermos em sociedades onde, até pela evolução das formas de família, há muita proteção, porventura proteção excessiva, aos mais novos, às crianças e por aí adiante. E ele achava assim, é a única razão que eu encontro para explicar porque é que os estudantes de Oxford se sentem agredidos e se fala tanto em microagressões só porque no terceiro andar do edifício em Oxford, ele até deu este exemplo em concreto, está uma estátua de um colunista britânico, que é o Cecil Rhodes. Enfim, a Rodésia, chamou-se Rodésia porque foi ele que a desbravou, e de repente toda a gente se diz que se sente agredido por ele estar ali. Quer dizer, agredido porquê? Porque é que de repente as pessoas não podem vê-lo
sem se sentirem agredidos. Portanto, olha, acho que isto é muito, muito, muito relevante e nós não podemos ir para situações em que, por uma opinião ou outra que tenhamos, por uma situação ou outra que manifestemos, apareçam pessoas a dizer coisas do género, e isso já aconteceu no Reino Unido, por exemplo, que é alguém pôs um post nas redes sociais, o post não é considerado crime, não está criminalizado. Em Portugal, às vezes, não sei se não já está criminalizado, mas pode cair no domínio daquilo que algumas pessoas entendem ser discurso de ódio, fazem uma queixa à polícia, a polícia é obrigada a ir bater à porta dessa pessoa, e quando a pessoa pergunta, mas não é crime nenhum, porque é que o senhor está a fazer uma investigação de uma coisa que não é crime? A polícia existe para prevenir crimes. E há uma resposta que se tornou icónica, que é: precisamos saber o que é que o senhor está a pensar. Ora, quando nós dizemos uma coisa destas, já é muito complicado.